Eu lerei no livro de Jó, cujo livro eu tenho todo comentado no meu livro O Enigma da Graça. É comentário verso por verso de Jó. Mas hoje eu quero falar aqui no capítulo 16 de Jó, a partir do verso 18, que nos diz o seguinte: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor na terra. É um pedido para que, no meio daquela circunstância em que Jó se encontrava, se sentindo absolutamente só e objeto do juízo e da vergonha de todos, tendo de totem para o qual se fazia projeção de todas as admirações, daquilo ele havia se convertido no tabu, em relação ao qual todos faziam igualmente as projeções dos seus piores olhares e imaginações sobre ele. Até os amigos que, ainda se confessando amigos, decidiram visitá-lo, foram de uma sordidez indizível, querendo arrancar da boca de Jó uma confissão de pecado que justificasse, que explicasse os sofrimentos que sobre ele tinham chegado. E Jó disse não. Jó disse: o que está me acontecendo, está me acontecendo. Coisas ruins acontecem também a pessoas que não são consideradas mais, é óbvio. Que assim como nasce o sol sobre maus e bons, e vem chuvas sobre justos e injustos, também se diz na Escritura, no livro de Eclesiastes, tanto quanto no livro de Provérbios, ou no testemunho incontável dos salmos e dos salmistas, que a dor, que a vergonha, que o vexame, que a consequência negativa da conspiração, que o assalto, que a perda, que o luto, que a expropriação acontecem na casa do homem bom também. Mas Jó tinha sido um ser tão elevado, tinha inspirado amores tão ambivalentes, que melhor seriam chamados de paixões. Jó era um homem que inspirava paixões. Tamanha era a grandeza das suas ações, do seu olhar. Ele inspirava inveja, porque o padrão que ele estabelecia era elevado demais. Ele patrocinava muita hipocrisia no coração daqueles que o adulavam, enquanto torciam por uma queda dele. Porque numa eventual queda de Jó, ninguém precisaria mais se sentir em dívida para com a elevação do caráter e da possibilidade humana de viver de modo tão superior à mediocridade praticada pela maioria. Então, um homem assim é objeto de paixão, mas não de amor. É objeto de admiração, cheia de inveja. É objeto de projeções profundamente ambivalentes que podem se transformar de adulação em perseguição, assim, de repente. Esse é o ambiente, essa é a angústia. Os amigos de Jó diziam que tinham uma teologia de causa e efeito em operação. E que para cada sofrimento tinha que haver uma causa, tinha que haver um pecado, tinha que haver um karma, tinha que ser fruto de um acerto de contas. Algo muito oculto e dissimulado de ruim
deveria ter acontecido na vida de Jó, para ele ter perdido todos os filhos de uma só vez, todos os bens, para ter contraído um câncer de pele, com implicações crescentes e metásticas rápidas em várias áreas. Alguma coisa de muito ruim tinha que ter acontecido para que até a mulher de Jó o amaldiçoasse. E Jó dizia: não. E eu não tenho explicações a dar. Até que a gente chega aqui. E Jó já está que não aguenta mais de tanta opressão. E diz o que diz no verso 18. Ó terra, não cubras o meu sangue. Ele se recusava a morrer coberto pela mentira. E que a verdade dele fosse encoberta pelo pó do tempo. Não. Ele evoca a terra como quem fala com um ente vivo. Quando diz ó terra, ele também diz ó história. Não cubras o meu sangue. Eu me recuso a crer que a verdade de quem eu sou vá ser encoberta poeira da mentira. Ó terra, ó memória, que não haja lugar em que se possa ocultar a voz do meu clamor, a voz da verdade que me habita. E ele prossegue e veja, que coisa extraordinária, num dos livros mais antigos da Escritura, da Bíblia, é o livro de Jó. Dificilmente se consegue indicar a data do seu nascimento, da sua produção, mas pelas alusões que ele faz ao tempo que faz, às tribos que existiam, ele é remetido para uma data muito antiga na história. E ele prossegue e diz: naqueles dias, a integridade desse homem que não se verga, que é como aquele farol plantado na rocha no meio da tempestade, não se dobra. Farol que eu mostrei mais cedo. Ele grita para a terra: tu não vais cobrir o meu sangue, a minha vida, a minha verdade com o teu pó. Não se encontrará um lugar para calar o meu clamor. Já agora, ele prossegue e diz: sabei que a minha testemunha está nos céus. A segurança dele vem dos céus. Da afirmação que diz: filhinhos meus, não pequeis. Se porém algum de vós pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Já agora fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus. Quem advoga a minha causa é Ele. O que podia me condenar decidiu me defender. E nas alturas está aquele que advoga a minha causa. Ele é minha testemunha e ele é meu advogado. Os meus amigos zombam de mim. Zombam de mim, me chamam de presunçoso. Mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, não diante dos homens. Eu não tenho lágrimas a chorar diante dos homens. Não tenho pedidos de pena a inspirar em ninguém. Não peço compaixão a ninguém. Eu peço a Deus, a meu Pai que está nos céus. Diante dele é que se desfazem em lágrimas os meus olhos, para que se mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. Essa é uma frase que a Grécia inteira nunca produziu. Nem os sábios da Mesopotâmia, nem da Pérsia, nem do Egito. Nunca se produziu na terra, na antiguidade, uma frase como essa, de alguém que se sabe em Deus, de tal modo que constitui Deus advogado contra Deus em favor do homem. Diz que Deus é testemunha dele e advogado dele.
em favor dele contra Deus, o Deus dos amigos, o Deus das acusações. Ele diz: na presença de Deus se desfazem, de fato, os meus olhos em lágrimas, pedindo ao Deus verdadeiro que mantenha o direito do homem contra esse Deus, entre aspas, dos meus amigos e inquisidores perversos. Sim, diante de Deus eu me derramo, pedindo que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus inventado pelo homem, e mantenha o direito do Filho do homem contra o próprio homem, que se levanta mentirosamente contra ele. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós e a quem temerei? Eu sei que em poucos anos, eu seguirei o caminho na direção da casa eterna, de onde eu nunca mais tornarei para a terra. Mas enquanto vivo estiver no planeta, todos saibam, quem advoga a minha causa contra o Deus inventado pelos homens, o Deus das doutrinas, o Deus das manias, o Deus do Monte Olimpos, das teologias e dos caprichos do homem que pretende fabricar deuses conceituais e enfiar a goela abaixo dos seres ignorantes e que engolem mentiras a largos sorvos como se fossem verdades. Não. O meu Deus se levanta contra esse Deus. Advoga a minha causa contra esse Deus. E advoga a minha causa contra todo aquele que se levanta contra a verdade do Evangelho, da consciência de si mesmo na presença de Deus, sem confissões a fazer aos homens, sabendo-se um gusano, um verme diante de Deus, mas sem confissões a fazer aos tarados que querem arrancar do homem justificativa para continuarem vivendo na mediocridade dos seus próprios pecados. Senhor Jesus, a verdade prevalece. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E é na tua presença que o que é verdade está posto nesta era pós-verdade, no meio dessa sociedade líquida e de mar louco e agitado, de um lado para o outro, no qual permanecemos na escuridão como luzeiros de Deus, acesos no testemunho dessa graça. No testemunho dessa graça, pela qual não seremos vencidos por nada, porque é nele que nós estamos plantados eternamente. Amém. Amém, amém.